E aí, seus tiroliro, tudo belezinha? Vamos dar sequência nos nossos estudos. Hoje a gente vai falar sobre 4 tópicos muito importantes. O primeiro deles é, seguindo aquela linha que a gente tinha no começo, de falar sobre um assunto lateral, como que alguma coisa funciona e tal. E os outros é a sequência da parte de programação específica. Beleza? Então, começando pelo primeiro tópico, o que exatamente é acessar um site e como isso funciona. Então, legal, eu vou lá e vou acessar um site, sei lá, por exemplo, o wall.com.br. Eu digito o nome do site e de repente o site começa a carregar e tudo mais, blá blá blá. Beleza? Qual é a mecânica por trás disso? Vou fazer um pequeno rascunho aqui. Esse aqui é o meu computador, olha que parecido, né? Esse aqui é o computador, meu teclado. Quando ele acessa, ele vai acessar a nuvem. A nuvem é o apelido que a gente dá para tudo que está na internet. A gente chama de nuvem, mas na verdade aqui o que é? É um monte de outros computadores que tem espalhados por aqui, mas tipo, a gente está falando na altura aí de bilhões de computadores. E eles são conectados através de internet mesmo, através de conexões de internet dos mais diversos tipos aí, novas, antigas e tudo mais. E essa montoeira de conexões fazem com que eles consigam se comunicar, trocar dados, que é o mais importante, e principalmente permitir acesso a recursos. Então, às vezes você vai acessar alguma coisa no teu computador, na tua casa, aqui você tem o teu roteador, né, de internet. Então, digamos que, sei lá, esse aqui é o teu roteador de Wi-Fi, está conectado com o notebook, beleza? Então, o notebook está conectado aqui por Wi-Fi, né, com o teu roteador da tua casa. E o roteador da tua casa está conectado na internet, mais ou menos assim. Na prática, ele está conectado a um outro roteador que fica em algum lugar aqui na internet, né? E esse roteador, peguei um quadrado, vou pegar o círculo aqui, a elipse. Então, esse roteador que ele está conectado, também está conectado com outros e outros e outros. Então a internet, ela também tem um monte de roteadores, uns que têm acessos a mais, a menos coisas e etc. Então, além de ter um monte de computadores, ela tem um monte de equipamentos de infraestrutura, roteadores, switches, né, e por aí vai. Esses computadores, eles existem com a função de servir um determinado recurso, por isso a gente chama eles de servidores, ok? Os servidores, eles estão interconectados, cada um com seus roteadores e por aí vai. Acontece que, para a gente endereçar tudo isso, para um saber que o outro existe e um saber como chegar nessa conexão, não é muito fácil. A gente não pode fazer só por nome, a gente precisa ter algum tipo de endereço que aponte para os computadores como é que essa coisa funciona, onde que ele vai ter que acessar. Então, quando você digita aqui o endereço da wall, esse nome aqui, né, eu vou colocar ele para cá. Então a gente tem lá o nome. Deixa eu colocar um tamanho melhor aqui. 22, por exemplo. wall.com.br. Aqui é o que eu digitei para acessar um site. O que é isso aqui no fim das contas? Isso aqui é um nome de domínio. Está com o teclado desconfigurado. Reconfigurou. Isso aqui é um nome de domínio. Isso aqui não é um endereço de um servidor, na verdade. É um endereço que foi feito para a pessoa entender o que acontece. Esse servidor, ele tem um endereço numérico lá. Então, quer ver? Vou abrir aqui o terminal. ping.wall.com.br. Ó, esse comando ping que eu fiz, vocês não precisam decorar essas coisas, tá? Isso aqui é só um comando que serve para você testar a tua acessibilidade, o teu acesso, né? Não acessibilidade, o teu acesso ou acessibilidade àquele determinado recurso. Então, aqui é o endereço IP, é o endereço numérico, certo? Esse endereço numérico é o endereço da wall. Agora, imagine que legal. Pô, vou acessar a wall, tem que lembrar esse endereço. Aí, vou acessar o Google. Aí, você precisa decorar outro endereço. E cada site você precisa ficar decorando esse monte de endereço. Você concorda que isso não seria nem um pouco prático? Seria, no mínimo, esquisito, né? Então, o que alguém criou? Alguém criou esses nomes aqui, que existem servidores que estão espalhados aqui na internet, que eles são dedicados a conhecer uma tabela, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Esse domínio, ele vale para esse IP. Então é esse IP que você tem que acessar, né? Então, basicamente, assim, de forma bem grosseira, o teu computador acessa o teu roteador pelo Wi-Fi, o teu roteador via cabo, fibra, sei lá qual for o tipo de roteador, vai falar com o roteador lá no backbone, lá na central da internet da tua operadora,
E esse cara aqui vai conversar com um servidor DNS que ele tenha próximo. E vai perguntar, viu, qual que é o IP do site wall.com.br? E esse servidor pode saber ou pode não saber. Se ele não souber, ele vai lá e pergunta para outro. Se ele não souber, ele pergunta para outro. E assim vai tendo, eles vão trocando informações entre si, né? É mais ou menos assim. Essa é uma aproximação grosseira, mas ela serve para a gente entender como que eles conhecem esses nomes de domínio. Aí, até que chega nesse não sabe, esse não sabe, digamos que esse aqui ele sabe. Ah, eu sei, o endereço de domínio é 200.147.3.157. Ah, beleza, obrigado. E ele responde para esse cara aqui, porque é o cara que perguntou para ele. Esse outro cara responde para esse aqui, que é quem perguntou para ele. E assim, em cascata, ele vai voltando para quem perguntou, até chegar no computador. E ele fala pro computador, ó, computador, o IP que você quer é esse, ó, 200.147.3.157. Esse processo acontece em pouquíssimo tempo. Quando eu falo pouquíssimo tempo, ele leva bem poucos milésimos de segundo. Milésimos de segundo mesmo, assim, tipo, na ordem de 10, 15 milésimos de segundo é o suficiente para ter para você converter uma informação, usando a internet, converter uma informação de um nome de domínio em um IP. Você converter uma informação de nome de domínio em IP é chamado de resolver o domínio. O que é resolver o domínio? É quando você pega um nome mesmo e a partir desse nome consulta alguém, blá blá blá, acessa um servidor e esse servidor vai te responder um nome, um número, um IP. Então o servidor resolveu o nome do domínio para você, beleza? É assim que funciona. Tudo isso é muito rápido, tá, cara? Então depois que eu tenho o IP, já estou acessando o site? Não. Digamos que quando você acessa, você pega o IP, né, esse servidor, ele fica, sei lá, vou pintar aqui com uma cor diferente. Aqui, ó, aqui no meio, lá no meio da internet. Beleza? Em algum lugar na nuvem que a gente desconhece. O teu computador, através da rede, ele vai acessar o teu roteador pelo Wi-Fi, que vai acessar o roteador dele, que agora que ele sabe o IP, ele já vai acessar um caminho. Eu vou pegar uma outra cor, que essa cor tá muito pouco destaque com relação ao preto. Aqui, ó, essa não tem como reclamar. Então vamos lá. Eu vou exemplificar a conexão agora. O teu computador vai para o roteador vai para outro roteador na central, que vai para outro roteador, que vai para outro roteador, que vai para um outro roteador que está mais perto, que vai para um outro que não está mais perto, que vai acessar esse recurso aqui. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. E aí quando chega aqui nesse cara, chega uma pergunta do teu computador, me dá o site wall.com.br. Daí o servidor vai olhar e falar, o site wall.com.br, peraí. Ele vai empacotar um monte de arquivos. Vai empacotar arquivo de texto que faz a estrutura do site, vai empacotar arquivo de estilos e tudo mais. Mas primeiro é o texto que forma o site. É o HTML. Literalmente é o HTML que ele tem que te responder. Então o servidor empacota o HTML e devolve. Então o que o servidor vai fazer aqui? Ele vai empacotar o HTML e vai devolver. Está muito grande essa letra, não couberia, então vou pôr aqui menor, 14. O trabalho do servidor, ele faz isso, ele empacota o HTML e serve o HTML, que nem você serve comida para convidados ali, né? Sei lá, hipoteticamente um exemplo qualquer, você faz uma maionese e serve maionese para os seus convidados, né? Então o servidor serviu os arquivos para o computador, o arquivo, o HTML, beleza? Só esse arquivo. Aí esse arquivo volta pelo mesmo caminho que chegou aqui assim, volta e chegou no teu computador. O que é esse arquivo? É isso aqui, ó. Exibir código-fonte da página, viu? Eu cliquei aqui no área qualquer, botão direito e exibir código-fonte da página. Poderia só ter teclado o atalho Ctrl U, mas vocês não iam conseguir ver. Então aqui é o código-fonte da página, ó. Todo esse código-fonte aqui é puramente texto que o servidor entregou. Caio, mas como que ele transforma texto em tudo aquilo que eu tô vendo? Então, esse texto aqui, ele tem várias, eu diria, várias formas de entregar a informação para você do que vai ser mostrado na tela. Nossa, eu dei zoom demais, né? Deixa eu voltar aqui um pouco. Aqui tá bom já. Ok. Então aqui ele tem vários tipos de outras informações que ele vai carregando. Primeira coisa, tudo que tem aqui no cabeçalho, ele tem informações
outros sites entenderem como esse site se comporta, ou para o navegador entender como esse site se comporta. Não são informações que são renderizadas na tela, elas são hipotéticas, não, elas são abstratas, é o termo certo, não é hipotéticas, é abstratas. Elas não são informações que aparecem de fato na tela, com exceção de uma informação aqui que é os ícones, né? Os ícones, que é esse ícone que aparece aqui, ó, ele está exatamente aqui. Então, se eu pegar essa aqui e mandar abrir uma nova guia, é o ícone da UOL. Só que, Caio, tá diferente o ícone da UOL. Tá diferente porque aqui a gente tem esse ícone, que é o ícone que está renderizando pra gente. Esse aqui é o Apple Touch Icon. Então, quando você instala, salva esse aplicativo, esse site na tua área de trabalho, ele vai salvar com aquele ícone azul e não com esse ícone laranjado aqui, tá? Quando você instala o site no teu celular. A gente vai falar sobre isso mais pra frente quando a gente tocar no assunto PWA, em alguns sábados. Beleza? Então aqui tem várias informações que servem para outros sites entenderem como que o teu site funciona. Ok, Caio, mas e daí? Uma informação muito importante delas é essa aqui, ó. Ela tem outros scripts, tá vendo? Ó? E esses scripts eles têm um endereço também. E esse endereço também é servido lá por um site, por um determinado site. Olha aqui, ó, jswall.com.br, blá, 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 blá. É um site também. Quando você vai nesse site aqui, ele vai fazer um outro caminho similar a isso aqui. Talvez seja um outro site que está coladinho, um outro servidor que está coladinho, às vezes até o mesmo servidor, né? Ele vai pegar aquele arquivo de JavaScript e vai devolver, fazer o mesmo caminho. Então, cada arquivo que está referenciado aqui dentro desse código vai ser acessado, vai lá, baixa e traz para cá. Não serve para links, é diferente. Esses links aqui, eles só vão ser acessados se você clicar. Mas esses aqui, ó, na hora que carregar o site, ele já vai lá e busca esses arquivos e traz para o teu computador. Então ele baixa tudo isso para o teu computador, todos esses arquivos aqui, ó, todos esses arquivos aqui, ele tá indo lá num outro servidor, baixa eles para o teu computador e daí mostra na tela. Isso vale também para imagens. Então tudo que a gente está vendo aqui, essas imagens, elas têm um endereço em algum lugar. Eu posso pegar uma imagem qualquer aqui, sei lá, aqui, abrir uma imagem em uma nova guia. Vamos ver essa imagem, ela tem um link também, uma URL, né? Então aqui a gente tem o endereço da imagem. Então você vai acessar essa imagem dessa mesma forma também. Então, Caio, quando você atualizou a tela, ele foi montando tudo isso. Ele fez dezenas de vezes o acesso até lá aquele servidor e voltou, até lá o servidor e voltou? Sim, e é exatamente assim que funciona. Cada uma dessas imagens é uma coisa que o computador foi lá no servidor, buscou a informação e trouxe de volta para cá. É assim que a internet funciona. Então, se a gente for colocar isso em etapas, a gente pode colocar aqui. Vou até colocar isso como um subtítulo, né? Então, a primeira etapa, computador cliente, vamos criar esse termo, né? Solicita ao roteador a resolução do DNS, okay, do nome de domínio do site. Quem que é o cliente? Cliente é o meu computador. A comunicação ela sempre funciona client-server. Client-server significa o quê? Client é o meu computador, é quem está acessando. Server é o servidor lá na nuvem que está servindo a informação, beleza? Client é quem pergunta, o servidor é quem responde, a grosso modo. Então, o meu computador, que é o client, né, solicita ao meu roteador de internet, vou colocar entre parênteses, isso aqui, solicita ao meu roteador de internet a resolução do nome do domínio do site. O roteador solicita ao servidor DNS que já está na nuvem. E assim por diante, até alguém conhecer esse domínio. Quem conhecer esse domínio vai devolver um IP. Então, quem vai devolver um IP. Exemplo: 123 145 158 19.7, né? Ele vai devolver um IP que volta por cada servidor roteador até chegar no seu computador. Ok, isso só serviu para o teu computador saber qual é o IP. Aí, agora eu vou chamar de client. Client vai até o servidor e solicita o acesso, o acesso padrão. Por quê? Porque aqui
eu não digitei wall.com.br barra não sei o que, barra não sei o que, barra não sei o que lá. Essas informações que tem depois da barra são informações para páginas específicas, para outro tipo de conteúdo, tá? Então se eu abrir um site qualquer aqui, ele vai ter outras coisas depois da barra. Ela serve para o servidor entender, isso aqui é útil para o servidor entender qual o conteúdo que você quer ver. Mas se você acessa somente com a raiz, aí ele vai entender que você quer a origem, a home, a página inicial, beleza? E ele vai entregar a página inicial para você. E solicita o acesso home, o servidor devolve o arquivo HTML dessa home. Curiosidade, para economizar a internet, tem uma técnica legal que os servidores fazem. Texto é altamente compactável. Como assim compactável? Quando você zipa um arquivo que é puramente texto, não do Word, do bloco de notas mesmo, tem um arquivo de texto que tem 5 MB. Se você for lá e colocar ele .zip, provavelmente você vai conseguir reduzir bastante ele. Por quê? Porque texto repete muito. A informação não está otimizada para espaço, né? Então você codifica de uma maneira que você transporte a mesma quantidade de informação, ocupando menos espaço. Então o servidor vai compactar esse arquivo de texto, manda para o teu computador vai descompactar e vai mostrar, porque assim é mais rápido do que esperar transportar tudo isso. Compactar num lado e descompactar na outra é bem rápido, né? Então ele vai compactar o arquivo HTML, manda para o teu computador vai descompactar e vai ler esse HTML. Então o cliente recebe o HTML e começa a interpretar. A cada referência para arquivo novo, ele solicita para o servidor, que pode ser o mesmo ou não, até chegar no fim do arquivo HTML. Então, quando ele desceu o arquivo HTML até o final, aqui a barrinha está grande, desceu até o final do arquivo HTML, ele baixou tudo que tinha que baixar e pronto, não tem mais nada para baixar, e aí ele já está renderizando. De cima para baixo, conforme ele for baixando informações que já podem ser mostradas na tela, ele já vai mostrando também. Ele não espera baixar tudo para começar a mostrar, beleza? Então é mais ou menos assim que funciona. Tem aquelas etapas intermediárias e tal, mas a princípio essa é a estrutura extremamente básica. Então quando você for lançar um site, você vai lá e vai comprar um nome de domínio. E um dia a gente vai fazer esse processo do zero, assim, ao vivo, né? De pegar um nome de domínio, apontar para um servidor, fazer toda essa brincadeira, beleza? Então, você vai lá e compra um nome de domínio. Esse nome de domínio não está em servidor nenhum. Aí, você só é dono daquele nome. E não tem servidor nenhum apontando para ele, respondendo por ele. Aí o que você vai fazer? Você vai contratar um servidor, uma máquina, um computador que tem em algum lugar da internet, acessível à internet, né? Que vai servir para você colocar os arquivos do teu site, o HTML lá que eu falei. Então você pega lá em azul, digamos, você contratou um servidor, esse servidor aqui. Aí você coloca o domínio. Quando você coloca o domínio sendo apontado para esse servidor, primeiro, esse DNS que você colocou, os DNS mais próximos vão conhecer esse computador. Depois de um tempo, esses caras vão espalhando para os que estão mais próximos deles, né? Eles vão espalhando, o servidor IP tal, ele responde pelo domínio tal. Depois de mais um tempo, espalha para os próximos também, novamente, né? E assim vai. Os roteadores e servidores de DNS vão espalhando a informação. Tem uma pessoa nova aí, existe esse novo domínio. Tá aqui, tá a informação. Esse é o IP dele. O nome disso é propagar o domínio. Quando você contrata um domínio, leva um certo tempo até que você contrata ele e aponta ele para esse servidor aqui que você tem em azul, né? Leva um certo tempo até ele ficar disponível para acessar. Por quê? Porque é o tempo que leva para os servidores diversos, pelos milhões de servidores, aos poucos irem conhecendo o teu computador, beleza? Conhecendo não o teu computador, o computador que você alugou, contratou um pedacinho dele para hospedar o teu site, beleza? Bom, esse é o tópico lateral para hoje, né? Agora a gente vai voltar aos assuntos. Alguém tem alguma pergunta sobre como funciona a internet? Tranquilo? Maravilha. Mais pra frente a gente vai encontrar outros protocolos, outras formas de comunicação que a gente também vai falar um pouquinho sobre, beleza? Então,
Tipos de variáveis. Agora a gente chegou a começar esse assunto na aula passada, porque a gente falou que uma coisa pode ser do tipo numérico, ela pode ser do tipo texto e tudo mais. E teve 2 tipos que eu deixei para falar mais adiante. Vamos falar... Cadê? Estamos aqui. Caio, você foi no Google... eu apertei o F12, né? Eu vou sem ser o atalho de teclado. Ó, botão direito, inspecionar. Aí depois que abre o inspecionar, ele vai abrir essa janelinha aqui e eu venho no console. Agora é aqui que eu vou digitar o nosso código, beleza? Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho porque eu tenho a impressão que ele tá meio pequeno. Nossa, mas ele tá com lag, daí ele aumentou demais. Tá legível? Sim. Beleza. Então vamos lá. Quando eu estava falando dos tipos de variáveis, a gente tinha o tipo numérico e o tipo texto, né? Além do tipo nulo, né? Foi esses que a gente viu na passada, né? Texto, número e nulo. Opa! Vou criar uma variável idade que recebe o valor, ó, revisando. Vou criar uma variável, o nome dela vai ser idade e ela vai receber o valor 25. Vou criar uma outra var, sei lá, altura, e o valor dela vai ser 1.70, ok? Agora, pergunta de revisão. Isso aqui, ela é qual tipo? Essa informação aqui, o 25. Tipo inteiro? É um número inteiro. Perfeito. Agora, a pegadinha. Essa informação aqui, ela é qual tipo de número? Aliás, qual tipo de informação? Texto. Eu ainda tentei fazer uma pegadinha de qual tipo de número para ver se alguém falar que era número decimal, mas não, ela é texto. Como que eu sei que é texto? Ela está delimitada por aspas duplas. Poderia ser aspas simples? Poderia. Seria texto igual? Seria texto igual. Poderia ser crase? Poderia. Var nome é igual a teste. Pode ser assim? Pode, é texto também. Beleza? Então tá. Só que quando eu falei de tipos de variáveis, é que o tipos, na semana passada eu estava falando sobre os tipos de dados, não exatamente os tipos de variáveis. Agora eu vou falar sobre os tipos de variáveis mesmo, porque a gente tem variáveis que a gente cria, como na semana passada, só chamando o nome dela. Posso fazer isso a qualquer momento? No JavaScript, sim. Em outras linguagens, não. Ok? Algumas sim. Então vamos lá. Eu acho que isso é muito prático, para falar bem a verdade, mas às vezes você precisa declarar a variável para definir qual é o tipo dela, porque você precisa muito disso. Então depende muito da questão. De modo geral, você pode sim. Simplesmente colocar lá, por exemplo, objeto é igual a... Vou colocar aqui caneta. Duvido que vocês adivinhem que tem uma caneta aqui na minha frente. Eu olhei para ela para poder ver o que eu ia digitar. Então, ó, eu não coloquei nada antes aqui. Eu só disse que eu estou criando uma variável. O nome dela é objeto e o valor que ela vai receber é caneta. E mais nada. Quando eu faço isso, implicitamente eu estou criando uma variável assim. Var objeto é igual a... Agora eu vou criar, sei lá, copo. Ok? Então agora eu criei uma variável copo. Ok? Beleza. Primeiro ponto. O primeiro tipo que a gente encontrou aqui é var, que é uma variável. Ela também é considerada uma variável do tipo global, porque eu posso acessar ela de qualquer lugar do código. Se eu fizer uma função, mais para frente a gente vai fazer, se eu fizer um outro trecho, se daqui a meia hora a página não teve nenhum F5, não teve uma atualização, né? Só mudou o conteúdo, mas não foi recarregada inteira, né? Eu consigo puxar essa informação dessa variável tranquilamente. Tem outro tipo de... e um detalhe importante, eu posso alterar o conteúdo dela, sem problema nenhum. Tem um outro tipo de variável que eu também posso alterar, que é let. Então, o tipo de variável é let, eu vou colocar assim, let cor é igual a verde, ok? Então, eu criei aqui, let cor igual a verde. Ele é uma variável do tipo let, o nome dela é cor, e o valor que ela está recebendo é o texto verde, ok? Essa variável, ela tem uma pequena diferença entre o var e o let.
Eu vou passar bem por cima agora, porque eu acho que esse é o tipo de coisa que vale bem lá pra frente a gente dar mais detalhes, porque vocês vão ter um pouco mais de noção do que é escopo, o que é dentro, acessível, não acessível, dentro de uma função, fora de uma função e por aí vai. Então, só para não misturar as coisas, quando eu crio o var, eu estou criando algo um pouco mais genérico e que pode ser acessado de qualquer lugar. Isso significa que ele vai continuar ocupando a memória RAM do computador enquanto não der F5 na tela aqui, não der atualizar na tela. Já essa aqui, depois que eu terminei de usar ela libera o espaço, ela libera a moita. Então, entre as duas, se é uma informação que eu não preciso guardar a longo prazo, né? A longo prazo não é nem salvar no banco de dados, é guardar aqui na tela mesmo, né? Valeria mais a pena eu fazer aqui. Se é uma informação que talvez outros recursos, outras estruturas, outras funções, outros pedaços de código vão precisar acessar, eu recomendaria usar a var. Fora isso, não muda muita coisa. Elas podem receber número, podem receber texto, podem receber objeto, podem receber array, podem mudar de valor, beleza? Só que o var eu posso sobrescrever e redeclarar ela. Então, se eu vier de novo, var objeto é igual, vou trocar o objeto agora para teclado, né? E eu vou criar agora uma outra, ele não deu erro. Let cor é igual a branco. Desculpe. Aqui dentro do escopo global, eu não estou dentro de função nenhuma. Ele não tem problema, ele nem vai diferenciar as duas. Não tem a menor diferença. Quando eu estou dentro de uma função, eu não posso redefinir uma variável que eu já defini com let. Beleza? Se eu já defini ela já tem um espacinho dela separado. E eu não posso redefinir ela em outro espaço com o mesmo nome. Nunca posso ter duas variáveis apontando para o mesmo nome. Se ela for do tipo var e eu crio uma outra com o mesmo nome, ela sobrescreve. Se eu sou do tipo let e crio com o mesmo nome, de modo geral, ela dá um erro. Quando eu estou na tela inicial aqui na home, fora de outros escopos, não estou dentro de uma função, de um método, de um outro trecho de código que é dedicado, né, de um escopo fechado, então ele não vai dar erro porque ele está interpretando ela como se fosse uma var. Porque nessa etapa realmente não faz diferença entre as duas, ok? E finalmente o último deles, das três, né, que é o const. Const sei lá, nome, já tem nome, né? Const olá é igual a mundo. Olá mundo. Criei uma variável constante. Caio, não faz sentido variável constante. Se ela é variável, ela pode variar. Se ela é constante, ela não pode variar. Calma. Isso é um conceito da matemática, não é um conceito da programação. A palavra variável na matemática significa uma informação diferente, uma coisa diferente do que a palavra variável na programação. Variável na programação, lembra na semana passada, é o quê? É um pequeno pedacinho da memória RAM do computador que eu vou guardar uma informação lá dentro. Quando eu digo que ela é constante, quer dizer que eu guardo uma informação lá dentro e ela está bloqueada lá dentro. Depois dali, só existe somente leitura para aquela informação. É uma gavetinha que eu só posso abrir, olhar o que tem dentro e fechar, não posso alterar mais. Ok? Isso é uma variável constante. Aí eu posso ter uma variável variável, que é o caso da let cor e da var objeto e por aí vai. São variáveis que eu posso alterar o valor. Então se eu vier aqui nessa const olá e tentar mudar olá é igual a world, opa, deu um erro. O erro eu estou tentando assignar, estou tentando determinar um valor, né, para uma variável constante, ó, constant variable. Sim, nossa, Caio, então quer dizer que o termo técnico certo é variável constante? Sim, exato. Então uma variável constante eu não posso trocar. Se eu não posso trocar, quer dizer que ela é boa para guardar informações que eu vou precisar ter uma certa consistência, que eu não posso deixar o usuário deformar aquela informação no decorrer da interação dele, beleza? E é para isso que ela serve. Além disso, ela tende a ocupar um pouco menos de espaço. Por quê? Quando eu uso a memória RAM do computador para criar uma variável, o JavaScript não sabe se essa variável vai ter uma letra ou se ela vai ter 1000 letras. Então ele separa um espaço de sobra para eu poder pôr mais ou menos informação. Quando eu coloco ela constante, ele primeiro olha o conteúdo e fala: ah, esse conteúdo precisa de um tamanho 15. Aí ele vai procurar uma gavetinha que tem exatamente 15. Ah, essa aqui é a constante olá. Tá aqui ela. E fechou. Pronto.
ela não vai mudar de tamanho, de valor. Se ela não vai mudar de valor, ela não vai mudar de tamanho. Se ela não vai mudar de tamanho, eu posso colocar ela num espaço dedicado. Portanto, a memória RAM do teu computador, do computador que está acessando o site que usa esse JavaScript, por exemplo, ela vai estar um pouquinho mais otimizada. Caio, no que isso faz diferença? Ora, aqui a gente está falando de estruturas pequenas, códigos pequenos. Então a gente usa muito pouco da memória RAM. Mas às vezes a gente usa uma quantidade um pouco maior de memória RAM em alguns lugares, né? Porque simplesmente o site foi programado, ou o sistema, ou o jogo, tem jogos para navegador, ele foi programado de uma maneira que ele usa variáveis ocupando mais espaço que elas deveriam. Então ele vai comer bastante memória RAM. Mas Caio, não é o site que come memória RAM, é o Google Chrome. Isso, muito bem, você caiu no conto do vigário, isso aí é fake news. Não é, o Google Chrome não come mais memória RAM do que os outros. O Google Chrome, ele evita de jogar fora a informação que está na memória RAM que você talvez possa utilizar depois, né? Então, quando a gente fala de utilização de memória RAM, o Google Chrome ele é um pouco mais ágil do que os outros em desempenho, porque ele pega informações que você provavelmente vai usar e ele tenta adivinhar isso e colocar ela na memória RAM para ficar no pente para você usar. Isso não tem a ver com a memória RAM exatamente que o site está utilizando, ou que o sistema, ou que o jogo está utilizando, né? Isso tem a ver com aquilo que você vai precisar utilizar. Ele guarda mais informações de cache. Se você todo dia acessa o Chrome e vai direto no Gmail, ele vai pegar os ícones, o CSS do Gmail, os JavaScripts do Gmail, e a hora que você abre o Chrome, ele já vai deixar esses caras no JavaScript, porque ele sabe que a chance de você abrir o Gmail daqui a pouco, ela é alta. Então ele já vai deixar no pente, e quando você apertar Gmail e der o Enter, vai levar menos tempo no Chrome do que em outros. Mas Caio, é porque o Gmail é da Google. Não, se você pegar e acessar todo dia o Outlook, que é da Microsoft, no Chrome e no Edge, todo dia, vai chegar uma hora que vai estar mais rápido você abrir o Outlook, o Hotmail, no Chrome do que no Edge, que é o navegador da Microsoft, que é a dona do Outlook.com. Caio, como assim? É assim que as coisas funcionam, são diferenças de tecnologia, diferenças na filosofia por trás de cada tecnologia. Então, enfim, existe um motivo técnico para tudo. E, somado a isso, tem o fato de que a Google está capturando tudo o que a gente está falando, inclusive o que a gente está conversando aqui nesse momento, né? E sim, isso é verdade, não é boato, qualquer hora a gente pode conversar, bater papo sobre isso, mas muita informação está sendo capturada sobre tudo, sobre quanto tempo a gente passa o mouse em cima de cada coisa, sobre o que a gente digita, quanto tempo a gente passa com a console aberta, todo esse tipo de informação vira estatística, né? Eles sabem o que você faz pelo jeito que você usa o computador. Muito bem, agora, fugindo da divagação. Viu, Caio? Você já ativou o meu OK Google 3 vezes. É? Só tá no Viva Voz aí? Salva, eu tive que botar o fone, não. Isso me lembra aquele cara que foi no condomínio, chegou na janela do condomínio e gritou, Alexa, toca! E falou, lembra que era, não sei se era só pra contrariar ou raça negra, né? Alexa, toca raça negra! E dali a uns segundos começou um monte de Alexa em vários apartamentos aí a tocar, com o volume bem alto. Muito bem, voltando pra cá. Alguém tem alguma dúvida sobre os tipos? Constante, var, let e const? Eu fiquei só do let. Você usa normalmente ele, ó. Acho que eu perdi um pouquinho quando você falou isso aí. Eu meio que não consegui entender a tua pergunta. Ficou meio falhado o áudio. Para que tipo de dados é utilizado o let? O mesmo que vai no var e no const. A diferença é que o let, ele é uma informação que é um pouquinho mais volátil, que ela só diz respeito para aquele escopo. Então, mais para frente, digamos que você faz uma função que fica passando através da lista de todos os alunos de uma escola. Primeiro calcula a nota em cada matéria e depois calcula a média final do aluno. Você pode pegar a nota em cada matéria e ir guardando numa variável que pode ser uma var, ou uma let, ou uma const, né? Mas ok, se você guardar numa let, quando essa função terminar de executar, essa memória ela é liberada de volta. Se você criar isso numa variável var, essa memória vai ficar guardada global, vai ficar guardada em outro lugar e quando essa função terminar a execução,
mesmo fora dela você vai conseguir acessar essa informação. Então, às vezes você tem pequenos trechos de código que você quer que os dados, as variáveis e tudo mais fiquem acessíveis exclusivamente dentro daquele lugar, dentro daquele escopo, né? Então, para você garantir que elas vão estar acessíveis apenas lá, você usa var e let, beleza? Aliás, você usa o let, para ficar dentro daquele escopo, é o let. Se você quer que ela seja acessível de qualquer lugar, é o var. Tem um pouco mais de diferença entre elas, e eu vou dar um pouco mais de detalhes mais para frente, mas hoje, porque a gente precisa mesmo, é entender que var e let, as duas permitem você alterar o valor. Const, não. Beleza? Aqui eu ia falar sobre arrays e objetos, mas pelo que eu vi do tempo aqui, eu acabei falando um pouco mais sobre as coisas, então acho que eu vou focar no array, para a gente pegar bem firme essa parte do array. E na semana que vem, talvez a gente faça um pacotão de exercícios de array, beleza? Então, Caio, o que é um array? Um array eu tô dando F5 na tela aqui. Beleza, aqui é um erro do Google mesmo, né? Da página. Então vamos lá. Um array, ele eu gosto de usar um termo simplificado, né? Mas o pessoal que é mais rigoroso aí nas estruturas de dados e no nome das coisas não gosta desse nome. Eu gosto de chamar o array de lista, porque a grosso modo é como se ele fosse uma lista de coisas. Na prática, a palavra lista ela já foi usada na computação para uma outra coisa, para uma outra estrutura de dados, que é similar, mas não é a mesma coisa. Ela tem um conceito evoluído em relação ao array, né? Mas para nossa utilização aqui, eu vou simplificar chamando ele temporariamente de lista. Eu só vou tirar a blusa porque está muito quente. Eu nem me liguei. Então vamos lá. Aí, voltando para cá. Então um array é uma lista de coisas. Eu posso ter, por exemplo, let alunos. E eles vão ser uma lista. Ele vai receber, eu criei uma variável do tipo let. O nome dela é alunos e ela vai receber o seguinte valor. Aí eu vou colocar colchetes. Colchetes são esses quadradinhos aqui, ó. Caio, tá, e daí? Daí tudo que eu colocar aqui são alunos. Por exemplo, fulano, beltrano, cicrano. Sim, é assim, cicrano, não é ciclano não. Fiquei sabendo não faz muito tempo, por isso que eu tô espalhando essa informação. É nome, né? Então temos que pôr letra maiúscula no começo. Nossa, Caio, então você tem uma lista aqui com 3 alunos, é isso que você fez? Sim, é um array que tem 3 textos. Ok. Como que eu faço para acessar uma determinada informação que está dentro de um array? Alunos, aí eu uso colchete de volta, ó. Colchete 0. Aqui eu pego um aluno específico, eu pego o primeiro aluno. Se eu quero o segundo, eu coloco 1. Se eu quero o terceiro, eu coloco 2. Caio, tem uma coisa que não está me soando bem. Primeiro, 0. Segundo, 1. Terceiro, 2. Por que ele é sempre um para trás, assim? Muito bem. Na computação, quando você vai contar coisas, você começa do 0, porque ele vai do 0 até quase o 1. Então, tudo que tem do 0 até quase o 1, é assim que começa a contagem. Mais ou menos, na verdade, assim, na prática, isso acontece com a gente também. O pessoal falava muito, o bug do milênio, que vai acontecer na virada de 99 para 2000, porque é a virada do milênio. Não. O bug do milênio, sim, aconteceu na virada de 99 para 2000, né? Mas a virada do milênio não é de 99 para 2000, é de 2000 para 2001. Por quê? Vamos supor lá, o ano 0. Começou. Pá, liguei o cronômetro. Estou no ano 0, porque não completou nenhum ano. Ano 0 e 1 mês, ano 0 e 2 meses, e assim vai andando. O ano 0, ano 0, ano 0, chegou final de dezembro, terminou o ano 0. Aí começa o ano 1, e por aí vai. Então a contagem, na verdade, ela começa no 0. A quantidade de coisas começa no 1. Eu tenho uma lista de itens que pode ter 1, 2, 3 ou pode estar vazia, né? Mas o primeiro item na computação, ele é o item 0, sempre. Isso vale para JavaScript, isso vale para PHP, vale para Python, vale para C, C++, Java, vale para qualquer um. Um array tem índice 0 para... A contagem na computação começa no 0. Mais fácil assim, beleza? Então, se eu quiser acessar um item, eu simplesmente uso colchetes aqui. Mas, Caio, por que eu quero acessar um item? Eu posso, por exemplo, procurar aqui. Let, ou vou criar uma variável, var, primeiro aluno é igual a alunos índice 0. Pronto. É exatamente isso.
É assim que eu faço essa parte de acessar um dado que tem dentro de um array. Até aqui é a parte que é mais, tipo, é assim, não tem muito como variar. Agora começa a bagunça. Caio, e se eu tiver uma lista de números? Por exemplo, let notas é igual a 7.4, 8.0, 5.5, 9.2. Ótimo, funciona. Então eu posso ter uma lista de nomes, de texto, mas eu posso com que cada item seja número também, ó, e o número é decimal. O que separa um item do outro? A vírgula. Então, o colchete indica quando começa a lista. Aí eu tenho um item. Vírgula quer dizer que vai ter outro item. Outro item, vírgula, outro item. Não tem mais item? Então eu encerro a lista. É assim que funciona, tá? Então, é assim que eu coloco as coisas em texto. Caio, e se entrar um aluno novo na turma? Eu posso colocar coisas novas num array. Alunos.push. Sei lá. Eu entrei na turma. Ok. Aí ele me retorna aqui a quantidade de alunos que ficou no total, no final. Depois eu colocar um aluno. Como assim, Caio? Vamos ver. Alunos. Olha os alunos que estão na turma. Fulano, Beltrano, Cicrano e eu. Então, é assim. Eu coloco itens dentro. Para tirar itens de um array, só para tirar itens de um array, vale uma conversa à parte mais adiante, tá? Porque tem vários métodos, né? Eu posso ir lá e tiro esse item, e aí no lugar dele fica vazio, fica nulo. Então esse continua sendo o item 0, esse vazio continua sendo 1, esse aqui continua sendo o 2. Ou eu posso tirar ele e esse aqui vem para o lugar desse, esse vem para o lugar desse. Então tem várias lógicas que a gente pode considerar, né? E essas lógicas, elas afetam como que o dado se comporta. Então vale a pena a gente deixar um sábado só para falar disso. Beleza? Então, que mais? Aqui a gente tem as listas. Como que eu faço, então, para percorrer uma lista? Eu acho que eu vou percorrer a lista depois. Primeiro eu vou adicionar itens numa lista. Vou criar uma lista que tenha as notas de um aluno. Let notas, deixa eu só limpar aquilo que está ali. Notas é igual aqui, ó. Caio, você criou uma lista vazia? Sim. Aí eu posso pedir para o usuário, prompt, digite a primeira nota. Aliás, não, eu tenho que guardar isso numa informação, numa variável. Let n é igual a, digite a primeira nota. Aí eu vou digitar aqui a nota 8. Ok, eu guardei isso na variável n. Então se eu venho aqui e coloco a variável n, tem o número 8. Na verdade não tem o número 8, tem o texto 8. Se eu quiser que ele tenha várias notas, eu posso... Isso aqui é o Google, de vez em quando ele dá esses pipocos porque ele está tentando acessar um recurso. Se eu quero colocar várias notas, eu posso simplesmente pegar esse n e colocar ele para dentro da lista de notas, assim, ó. Notas.push n. Ó, então se eu pego aqui notas, tá ali o 8. Como assim? Eu posso pegar esse valor, ler do usuário, guardo numa variável e essa variável eu mando ela para dentro das notas. Eu vou revisar isso de uma só vez para ficar um pouco mais conciso. Ó. Criei um array de notas. Aí eu vou criar uma outra variável n que vai receber do usuário. Aí a hora que o usuário digitar, aí ele vai para a próxima linha aqui. Eu vou fazer notas, que é aquele array, né? Push, para colocar essa nota dentro da lista. Ela vai adicionar essa nota na lista. Eu posso fazer isso várias vezes. Ops. Tá de teclado que eu tô no costume. Só que daqui é segunda, né? Eu posso usar até a mesma variável, ó. N é igual a digita a segunda nota. Eu posso pegar a terceira. Eu posso pegar a quarta. E no final disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log notas, para eu ver o que tem de notas. Vou dar Enter. Digite a primeira nota, 7. Digite a segunda nota, 5. Digite a terceira nota, 9. Digite a quarta nota, 8. As notas 7, 5, 9 e 8 na ordem que eu fui adicionando. E elas estão onde? Estão no array notas. Então se eu vier aqui e colocar notas, olha o array ali, com os itens que eu coloquei.
Então é assim que eu adiciono as novas informações. Vamos fazer aqui a revisão anotada. Ah, tem uma informação boa para colocar aqui também. Caio, e se eu pegar e colocar informações diferentes num array? Por exemplo, let lista. Aí aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, fulano, mas também vou colocar 4.5, mas também vou colocar 12, mas também vou, 23, né, digitei errado, nulo. Eu também vou colocar Beltrano. Posso ter coisas diferentes aqui? Posso. A lista continua do jeito que eu coloquei. Ok? Eu posso ter qualquer tipo de informação que eu já conheça no JavaScript, eu posso ter ela dentro de uma lista. Eu posso ter até mesmo outra lista. Quer ver? Lista.push notas. Lembra que notas é aquele array que eu fui colocando as notas com o prompt? Pronto, agora antes tinha 5 itens na lista, agora tem 6. Vamos ver o que tem? Ó, eu clico no triangulinho e ele vai expandir. O primeiro item é o texto fulano, o segundo é o número decimal 4.5, o terceiro é o número inteiro 23. O quarto item é nulo. É uma vaga nula, é uma bolha ali, é um vazio, né, no meio da minha lista. O quarto item é Beltrano. O quinto item é Beltrano. O sexto item é um array que tem 4 notas. Tem 4 números guardados dentro de textos. Beleza? Então, temos essa flexibilidade. Então, o que eu ia colocar aqui? Um array é um agrupamento de dados homogêneo ou não. Esse não é um termo técnico, é apenas um termo interpretativo. Homogêneo é uma coisa que ela parece ser tudo do mesmo ali, né? Então, um array homogêneo, ele é que nem o notas, ó. O notas, ele é um array homogêneo. Por quê? Porque as informações que estão dentro dele, elas são todas mais ou menos do mesmo tipo, né? Já o array lista, ele não é homogêneo. Então, é um agrupamento de dados homogêneo ou não, né? Que armazena na memória RAM esses dados nessa sequência específica. Não quer dizer que a ordem é sempre a mesma. Se eu deixar o computador aqui, não mexer, não reiniciar ele, daqui a uma semana eu voltar e acessar, ele está na mesma ordem. Se nada for feito para alterar a ordem não vai ser alterada, beleza? Ele tende a permanecer do jeito que ele está, ok? Pode ser armazenado em variáveis var, let e const. Sim, eu posso ter um array dentro de uma const. Eu posso criar aqui const, sei lá, membros é igual a... Eu vou colocar o ID. A pessoa com ID, código 23, é o número da carteirinha da pessoa. Esses são os membros do grupinho. Aqui eu consigo ver os membros e pronto. É um array de números inteiros, ok? Eu posso guardar um array dentro de uma constante, sem problemas, ok? Então vamos lá. E ele tem coisa do Markdown? Não, achei que o Markdown ia mostrar alguma coisa por causa dos colchetes, mas não. Eu vou fazer assim, só para ele ficar em negrito esse... Ah, era 2, né? E aqui também tinha que ser 2. Muito bem, então um array, ele é literalmente um conjunto de coisas que eu posso colocar em ordem, ok? Continuando aqui, esse conjunto de coisas que eu coloco em ordem, tem que estar delimitado sim por colchetes. Cada item é separado por vírgula. Exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui. Eu vou
colocar todos esses exemplos que a gente colocou aqui, os principais pelo menos, né? Tava aqui os JavaScript. Ficou 4, né? Não, copiei errado. Estava certo. Então aqui eu vou colocar array constante homogêneo, array variável heterogêneo. Então quer dizer que é um array que pode ter informações de outro tipo. E aí vou colocar mais uma informação sobre array aqui, que é o que a gente viu a seguir. Pode receber novos itens através do método push. Pegar aqui notas.push, sei lá, 4. O novo item é sempre adicionado ao final da lista. Ok, então até aqui é o que a gente tem do array. Beleza? Tem algumas coisas que a gente vai avançando aqui na teoria e a gente vai tentar seguir mais ou menos um padrão. Então eu vou fazer um exercício um pouco mais genérico, beleza? Então os exercícios agora que eu vou colocar, desafios. Então, o primeiro que eu vou colocar aqui vai ser faça um programa que peça 10 notas. 10 notas de uma turma e calcule a média da turma. Ou seja, vai pedir 10 notas e vai colocar tudo isso no array. Peça 10 notas de uma turma, não vai essa vírgula, guarde as notas em um array e calcule a média da turma a partir do array. Beleza? Lembrando aqui que eu vou colocar só um lembrete mais fácil. Média é igual a item, notas 0, vou colocar aqui assim, let média igual a notas 0 mais notas índice 1 mais mais notas índice 9 dividido pela quantidade de itens, que é 10, beleza? Essa é a forma que a gente coloca que a gente faz o cálculo da média, beleza? E finalmente que solicite 5 nomes. Eu vou colocar um desafio um pouco mais complexo, gostei disso. Faça o programa verificar se a nota digitada é um número ou não. Como que ele vai verificar se é um número ou não? A dica é usar a função
none. Beleza? Essa função, ela serve para determinar se uma coisa não é um número. Cuidado para não inverter a lógica, tá? Se não é um número. Então, quando não é um número, ela vai retornar como true. Beleza? Acho que de array, eu tenho um pouco de receio de colocar um pouco mais de informações. Mas vamos lá, eu vou colocar mais um aqui. Faça um programa que tenha que já comece com uma lista de 5 nomes, né? E peça um número de 0 a 4 peça um número pro usuário de 1 a 5 e diga pro usuário usando alert o nome da pessoa correspondente àquela posição. Atenção! A contagem começa do 0. Então, se a pessoa digitar o número 1, ela quer o primeiro nome da lista. Portanto, ela quer o índice 0. Lista índice 0, ok? Vocês acham que é muito complicado esses exercícios ou eu posso atrapalhar um pouco mais vocês? Por mim, pode continuar. Então faça um programa que peça para o usuário 5 nomes e guarde em uma lista. Ponto. A seguir, peça um número para o usuário de 1 a 5 usando o alert. Pronto, temos um exercício, ok? Então, resumindo esse segundo exercício. Começa o programa, diga o primeiro nome, fulano. Diga o segundo nome, Beltrano. E aí vai pegando cada nome e vai guardando dentro de uma lista, beleza? Depois que guarda esse nome dentro de uma lista, a gente pega essa informação, acessa ela através de colchete 0. Então, guardou todos os 5 nomes, você vai perguntar mais uma vez para o usuário, viu? E qual nome você quer que eu te diga? Aí o usuário coloca lá 5, aí você vai ter que dizer o último item. Só que você vai ter que subtrair 1. Ou seja, 1 a menos. Vai ter que subtrair 1. Se o usuário digitar 3, você guardou esse número 3, você vai pegar o lista 3 menos 1, entendeu? Não precisa fazer if nessa parte. Você simplesmente pega o número que o usuário digitou, subtrai 1 para poder pegar o índice certo, ok? Eu vou pegar aquele código que a gente tinha lá para exemplo, que está em algum lugar para cá, e vou colocar referência. É esse aqui. Ih, mas aqui já está dado metade do exercício 1 ali. Código de referência. Ok. Então aqui está fechado. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tudo sob controle? Tranquilo? Belezinha? Tranquilo. Então beleza. Eu vou finalizar nossa gravação. Muito obrigado pela presença de todos e uma ótima tarde.